Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. E vamos ao e-mail de hoje, dele que diz assim: Olá, André Massolini, meu questionamento é o seguinte: gostaria de saber sua opinião sobre eu ser uma pessoa que com o tempo conseguiu amadurecer em vários aspectos, mas quanto ao amor, um amor antigo, não consegui amadurecer. Já me relacionei com outras pessoas, mas ainda assim busco entender o porquê me pego pensando nesta pessoa ainda. É possível amadurecer esta questão? Qual o seu ponto de vista? E aí ele assina. Olha, os homens participando em peso nesta semana e e-mails curtíssimos. O homem é mais objetivo, né? Pá! Olha, meu querido, veja bem, né? Eu acredito, no meu ponto de vista, que a gente às vezes pode confundir algumas coisas. Não sei se é o que está acontecendo com você, claro, não é? O que eu estou dizendo aqui são teorias gerais, vamos dizer assim, e talvez você pode falar, não, mas comigo não foi isso, não. Às vezes a gente confunde o que acontece. Um amor antigo, você acha que você não conseguiu amadurecer. Você já se relacionou com outras pessoas, mas por que você se pega pensando nessa pessoa ainda? Olha, no meu entendimento, gente, emoções fortes que aconteceram na nossa vida, sejam positivas ou negativas, é óbvio que a gente depois, a tendência é a gente se recordar dessas emoções. Tanto que a aprendizagem é muito melhor quando você assiste uma palestra, por exemplo, ou quando você assiste uma aula de um professor que desperta em você uma emoção. Ou seja, o professor te fez sorrir. Você sorriu, o seu cérebro está aberto, está receptivo para aprender. Ou o professor também pode ter, meu Deus do céu, ter te humilhado, acabou com você ali, te despertou uma emoção ruim, mas é uma emoção. E aí você lembra daquele detalhe, você lembra daquela situação. Eu tenho um amigo que lembra até hoje da professora que o obrigou a ler e ele ficou extremamente traumatizado, se sentiu extremamente constrangido diante da sala, isso porque ele estava na segunda série, hoje terceiro ano aí do ensino, hoje mudou, na minha época era primeira série, segunda série, ele estava na segunda série e aquilo o traumatizou, e ele lembra até hoje, você vê que coisa, hoje ele é até mais velho que eu, ele já tem 39 anos, eu tenho 37, tá? Ele já tem 39 anos e na época, em segunda série, ele tinha o quê? 8? Então, quer dizer, já se passaram 31 anos e a pessoa lembra ainda dessa situação, lembra da professora, vê a imagem viva dela falando para ele, não, você vai ler, isso, aquilo, dos colegas dando risada. Então, o que eu percebo? Nós tem determinadas emoções muito alegres e coisas muito boas e coisas ruins, aquilo ali, ela realmente é uma emoção que abre o nosso campo, que a gente então consegue se recordar de tudo. Quando você diz assim, eu ainda me pego pensando nesta pessoa, porque provavelmente foi uma pessoa que de fato você amou, uma pessoa que de fato despertou em você um sentimento bom, que é quando a gente de fato ama alguém. E a gente de fato, a gente sempre lembra aquela pessoa que a gente de fato amou com todas as nossas forças. Não é? E às vezes a gente pode se recordar. Agora, tem uma grande diferença entre recordar-se e lamentar-se por não estar com ela.
Então, é aí que isso que você não deixa claro aqui. É isso que tem que estar muito claro dentro da nossa cabeça. Muito claro dentro de nós. Por exemplo, eu me recordo de pessoas com as quais eu me relacionei. De vez em quando, por causa de uma ou outra situação, eu me pego pensando naquela pessoa lá de trás, naquela pessoa do passado. E gente bem lá de trás. Não que eu seja rodado, mas com 37 anos, eu lembro, né, de quando eu estava aí já que tá falando de oitava, quando eu estava na oitava série, foi assim, a minha primeira paixão, primeiro amor que eu senti na minha vida, eu estava na oitava série. Então, de vez em quando eu lembro, mas me pego pensando assim, tipo, uma recordação, alguma coisa assim, mas nada, absolutamente nada no sentido de querer que aquela situação, ou de que aquele sentimento, que aquela coisa volte hoje. É simplesmente uma recordação, porque foi um sentimento muito forte, foi uma emoção muito forte que causa, e é óbvio, não é? Coisas que não tiveram importância nenhuma na nossa vida, a gente nem se recorda mais. A gente não se lembra, mesmo porque seria impossível nos lembrarmos, seria impossível nos recordarmos de tudo, então o nosso cérebro descarta, por uma questão de sobrevivência, de bom funcionamento, ele descarta o que a psicologia, alguns ramos, uma linha da psicologia, se não quase toda a linha da psicologia, não é a minha área, mas vai falar que é descartado para onde? Para o inconsciente, é a grande lixeira. Por isso que às vezes a gente passa por algumas situações e fala, nossa, parece que eu já vi isso aí, parece que eu lembro. Talvez a gente tenha passado, mas não tinha importância nenhuma, a gente descartou e agora estamos vendo e a gente quer se recordar daquela situação. Mas tudo bem, isso aí é outro aspecto. Mas é isso que eu estou dizendo. Então, de repente, foi uma pessoa que de fato marcou você. E agora, então, de vez em quando você se pega pensando naquela pessoa. Mas é isso que eu quero que você pense. É só uma recordação? Ou de fato eu estou me lamentando? E se eu estou me lamentando, por que eu estou me lamentando? O que não foi encerrado ainda? Como foi essa situação? Como foi esse término? Ela que terminou com você? Você que terminou com ela? Você que descobriu alguma coisa e terminou com ela e depois se arrependeu? Ou você fez alguma coisa e por isso ela terminou com você e agora então você não conseguiu encerrar um ciclo porque você no fundo não conseguiu se perdoar? E você acha que você perdeu o grande amor da sua vida por conta de uma burrada que você fez? Então você não se perdoou? Então é uma coisa que não ficou claro aqui. Então são muitos fatores que a gente tem que se perguntar. A gente tem que falar por quê? Mas por que eu estou me lamentando? O que de fato é só uma recordação? Ou não? Eu estou me lamentando, mas por que eu estou me lamentando? Eu gostaria por quê? Porque será que na verdade eu quero corrigir alguma coisa? E aí a gente não percebe que não tem como corrigir, não tem como voltar atrás e corrigir algo que foi feito. Mas tem como eu me posicionar diante dessas recordações, tem como eu me posicionar agora. Para que eu resolva conflitos e situações dentro de mim. Coisas que estão lá atrás eu não posso voltar e fazer de novo. Entende? Reescrever a história. Mas eu posso a partir de agora reescrever o amanhã a partir do hoje. Reescrever essas emoções dentro de mim. É aí que entra a questão do autoconhecimento, da reflexão e da gente fazer esses questionamentos que são essenciais. E que você não me deixou claro aqui. É por isso que eu estou levantando várias situações. Não é? Mas eu acredito que a lembrança em si, recordar-se, é totalmente natural. Agora tem que ver o que é essa recordação. Que você então está classificando como não amadurecimento. Talvez você esteja se autoflagelando por uma situação que na verdade é natural em qualquer pessoa. Uma simples recordação.
Ou talvez pode ser algo mais profundo, que aí então depende de outras análises e coisas como eu estou fazendo aí, com que você vá se questionando nessas questões. Certo? A partir do que você me enviou, é o máximo que eu consigo falar aqui, meu querido. Muito obrigado pela confiança e pela sua participação. Inscrevam-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir. Participe do blog Ponto de Vista, lá coloco minhas ideias, meus pensamentos, meus textos. Participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista. Muito obrigado e um forte abraço.